Jair Bolsonaro teve o ato mais patético, talvez, que você já tenha visto na sua vida, fazendo essa marcha, essa caminhada a pé. Ele sai debaixo do braço com o Paulo Guedes e mais 15 empresários, do nada, inventa que está indo lá no STF, sem avisar, sem marcar com o Toffoli, chega lá de última hora com esse bando de gente, andando para ser visto pelas televisões para pedir o fim do isolamento. Eu vou te explicar o quanto isso é ridículo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Olha, nós estamos aqui todo dia do ano. Você pode vir que tem informação, tem vídeo novo para você. Toda noite, às 19 horas, a gente faz uma live. Você é convidado a participar, 19 horas, todos os dias, sábados, domingos, feriados. Nós estamos aqui fazendo a live para você. E eu te peço para você se inscrever no canal. Porque você se inscrevendo, você ajuda demais a gente crescer e levar informação para cada vez mais pessoas, tá? Se você quiser ainda contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí é a seu critério. Fechado? Então, olha só, gente, o que aconteceu de patético, de ridículo Jair Bolsonaro? Dificilmente você vai ver um ato de vergonha alheia tão grande, porque ele se reuniu com empresários lá no Palácio do Planalto. 15 empresários foram lá para conversar, que eles querem que o governo relaxe as medidas de isolamento, porque eles querem voltar a produzir. Na verdade, nós estamos entrando no pior momento dessa epidemia, os casos estão se avolumando. Nas últimas 24 horas, o Brasil já foi o segundo país com mais mortes no mundo. No hemisfério sul, nenhum país tem tantos casos como o Brasil. O Brasil é o foco do hemisfério sul. E esses empresários não estão nem aí. Eles querem voltar a produzir, eles querem botar a fábrica para funcionar, e se vai morrer 5 mil ou 7 mil, como disse lá o velho do Madeiro, dane-se. Ou é velhinho, ou é gente que já tem doença, como disse o Justus, né? Essa gente não está nem aí. Eles querem produzir. E Jair Bolsonaro também não está nem aí, a gente sabe. Foram lá falar com ele. Do nada, olha o que ele faz. Não estava agendado, não estava combinado. Alguns minutos antes, ele liga para o Toffoli e fala, tô indo aí com os empresários. E vai a pé. Porque é em frente, né, é próximo o Palácio do Planalto e o STF, ele foi a pé. Por que ele foi a pé? Para ser visto, para ser filmado, para que as pessoas vissem o movimento. Ele fez isso para gerar matéria mesmo, puro marketing. Chegou lá com esse bando de gente, de última hora, não avisou que a reunião ia ser transmitida para o Facebook dele, ele fez uma live mostrando a reunião. O objetivo claro era constranger o Toffoli, era deixar ele emparedado, ao vivo no Facebook, com aqueles empresários, com a imprensa filmando, para colocar ele contra a parede dizendo assim, ó, nós todos aqui queremos afrouxar essas medidas de isolamento, o que o senhor vai fazer por nós? O Toffoli não pode fazer nada, né? Porque quando o Bolsonaro faz isso, parece que ele não entende como que funcionam as coisas. O STF já tinha dado autonomia para estados e municípios definirem as regras. Se você dá autonomia, isso quer dizer que os estados e os municípios podem decidir fazer o isolamento e podem suspender o isolamento. Se eles interferem, isso não é autonomia. Não é o STF que tem que afrouxar. Quem tem que afrouxar foi quem decretou. Autonomia é isso. Então, é Estado e município que tem que afrouxar, não é o STF. Você percebe que quando ele faz isso, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo? Isso não é com o Toffoli, não é lá. E o pior de tudo é que ele ainda mostra um descontrole total da situação quando ele fala na frente do Toffoli que, assim, nós estamos preocupados com o cancelamento de CNPJs, com a morte de CNPJs. Quer dizer, enquanto nós estamos preocupados com a vida dos brasileiros, ele está preocupado com a vida dos CNPJs, que é claro que a economia é importante, mas não é mais importante que a vida. Para ele é. Ele falou, a liberdade é mais importante do que a vida. Veja, ele está falando assim, o patrão ter a liberdade para mandar o funcionário trabalhar enquanto ele fica em casa protegido, isso é muito mais importante do que a vida. Ele tem que ter o direito de mandar o funcionário trabalhar, mesmo que ele esteja correndo risco, mesmo que alguns funcionários morram. Se morrer um, contrata outro e tudo bem. Ele está falando isso. Você percebe o desespero da pessoa? Sabe, eu vou explicar uma coisa para vocês.
Para você ter um impeachment, você precisa de 3 condições básicas. Você precisa ter um presidente com uma popularidade muito baixa, você precisa ter uma situação econômica muito deteriorada e você precisa de um crime de responsabilidade. Basicamente é isso. Crimes, ele comete quase todo dia um crime novo, né? A popularidade dele, cada dia que passa, cai mais, porque conforme os casos de mortes aumentam, vai confirmando o aumento do coronavírus, a população está assustada e está vendo que o governo federal não está nem aí. O governo federal quer que as pessoas morram, o governo federal está indo contra a vida das pessoas, a popularidade dele está derretendo. A pior coisa que pode acontecer é o caos econômico. Então ele está vendo que o ano passado o PIB já foi de 1% e que esse ano o Brasil talvez recue. Otimistas falam em recuar 5%, mas deve ser 10, 11, 12% que a economia brasileira vai recuar. Aí é o cenário perfeito para o impeachment. Então ele está querendo favorecer as indústrias, ele quer que as indústrias produzam na marra, porque ele sabe que está se formando o cenário do impeachment. E semana que vem ele vai ter que apresentar o bendito exame, que foi o Rodrigo Maia que pediu, a Câmara dos Deputados que pediu, e dali ele não tem como fugir. Ele até já começou a falar, talvez, quem sabe, lá atrás eu possa ter pego esse coronavírus. Gente, ele já está começando a entregar que ele não tem esse exame negativo que ele fala que ele tem. Ele já começou a assumir que ele talvez tenha pego lá no passado. Não existe lá no passado. É uma doença nova, essa doença não existe. Ninguém pegou essa doença há mais do que 2, 3 meses. É uma doença nova. Então ele está vendo que o cenário para o impeachment está se formando. E o desespero esses empresários precisam fazer a economia crescer. Porque só se as pessoas estiverem empregadas com dinheiro no bolso que elas não vão querer derrubar. Porque as mortes já estão acontecendo, os crimes existem aos montes, um deles vai ser esse do exame aí, e só falta a situação econômica se deteriorar mais um pouco, porque aí as pessoas não toleram. Quando chega nessa situação que degringola, não adianta comprar voto de Centrão, porque isso, quando ele tenta comprar o Centrão, não quer dizer que o Centrão fechou com ele. O Centrão é um bloco que nem existe formalmente. São mais ou menos 200 deputados, mas de vários partidos diferentes. Formalmente, ele nem existe, ele é um bloco informal. Então não dá para você falar assim, fechei com o Centrão. Não existe o Centrão, são vários grupos. Quando o barco começa a cair, o Centrão gruda lá no Mourão. Você não tenha dúvida que eles façam isso. Ele vai comprar o Centrão. Gente, sabe aquela história de que o Centrão vende a mãe e não entrega? O Centrão é assim. O Centrão não tem ideologia. Eles não são ligados a governo nenhum. Eles estão onde está o poder, seja quem for. Então, se a coisa começar a degringolar, não tenha dúvida que eles pulam do barco. Eles não estão nem aí. Eles pulam para o barco do Mourão e ficam lá felizes até 2022. E ele sabe disso. Ele sabe, e essa caminhada foi desespero. Foi para gerar manchete, foi para tentar pressionar o STF para mudar a decisão, ou então para, no mínimo, quando a situação realmente piorar, ele dividir a culpa com o STF. Ele fala assim, olha, eu tentei. Eu sabia que alguma coisa tinha que ser feita, eu tentei, o STF que não deixou. Eu estou tentando fazer o que eu posso aqui. Ele teve a cara de pau de falar lá que o auxílio do governo de R$600, que auxílio do governo? Ele queria que as pessoas fossem para casa com 0. A proposta inicial era 0, suspensão do contrato de trabalho sem direito a nada. Depois, por pressão, ele passou para R$200. Mas foi a esquerda que ia aprovar um salário mínimo. A esquerda queria um salário mínimo por pessoa, aí chegaram numa negociação que era R$600, mas poderia ser 2 pessoas na mesma família, então daria 1.200. Foi a esquerda que conseguiu isso, foi o PT, foi o PCdoB, foi o PSOL, e ele está dizendo que isso é do governo, ele está tentando puxar para ele, seja lá o que for. Ele está no desespero de quem sabe que está à beira de um impeachment. Então eu falo para você, nesses atos tresloucados do Bolsonaro, entenda o desespero de quem sabe que entrou numa rota de onde não dá para voltar. Você tem que manter a sua esperança, você tem que manter o seu ânimo, porque a luta é assim mesmo, nunca vai ser fácil, tá? Nunca vai ser simples e nunca vai acabar. A luta pela democracia acontece todos os dias. E nesses pequenos detalhes de bastidores que você vai vendo, uma atitude dessa maluca, de vergonha alheia, um ato patético desse,
é que você vê o quanto ele está desesperado para tentar se salvar. Ele fez uma caminhada a pé, simplesmente para ser fotografado, fez uma live para constranger o Toffoli, botou a responsabilidade lá, falou assim, ó, libera aí para a gente produzir, porque ele sabe que ele não pode ter uma economia degradada, ele não pode ter uma situação complicada, porque aí fica todo mundo definitivamente contra esse governo. Basicamente foi isso que aconteceu, um ato de desespero. Vejam isso, tem pessoas aqui que estão mais tranquilas que o Bolsonaro. As pessoas vão comentar assim, ah, mas ele consegue, isso não vai dar em nada. Ele está desesperado, tá? Veja o desespero dele. Você está mais calmo do que ele. Eu ia pedir para você conversar com ele, ver se você acalma ele então, porque ele sabe da situação e ele está desesperado, ele está em pânico, ele está vendo o governo dele acabar, e o governo dele acabando, vai todo mundo para a cadeia, até ele, até a Michelle, porque os cheques do Queiroz iam para a conta dela. E o Jair Bolsonaro só não está sendo investigado porque ele é presidente da República. Mas vão os filhos para a cadeia, vai Jair Bolsonaro, vai Michelle Bolsonaro, vai todo mundo. Ele sabe disso. Tá bom? Então mantenha seu ânimo, mantenha seu otimismo, porque esses atos de desespero, essas maluquices que ele faz, mostram que a situação é muito feia e ele sabe. Se você acha que não vai dar em nada, conta para ele, viu? Porque ele está desesperado. Fechou? Agora no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento. E eu convido você para participar da nossa live às 19 horas, todo dia tem, hoje vai ter, você é nosso convidado. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui!